Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre a introdução da biologia, que está na primeira unidade da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos lá. Na biologia, a gente estuda todos os tipos de seres vivos, certo? A gente, para entender o que essa biologia estuda, a gente fragmenta a palavra, tá? Para a gente poder fazer essa compreensão. Então, bio significa vida e logia significa estudo. Portanto, a biologia ela vai estudar todos os tipos de vida. Para a gente ser um ser vivo, a gente precisa ter algumas características. Todo ser vivo ele carrega consigo algumas características básicas, tá? O primeiro deles é a parte do material genético, seja ele DNA ou RNA. Na imagem aí de baixo tem essa diferenciação. À esquerda tem o DNA, à direita tem o RNA. Esse material genético ele vai carregar as nossas características hereditárias. Então, todas as características quanto a cor, aspecto do cabelo, tom da pele, quantidade de dedos na mão, o tipo da orelha, o tipo da cor dos olhos, todas as características que nós temos, inclusive as características sexuais, né? O que determina um homem, o que determina uma mulher, os hormônios femininos, os hormônios masculinos, tudo isso é determinado por genes que estão compondo esse DNA. Eu coloquei, inclusive, essa diferenciação do DNA para o RNA. Os dois carregam características hereditárias, mas eles possuem uma diferença básica nessas bases nitrogenadas aí, tá? Como o tipo de pentose é essa base. Ela pode ser uma desoxirribose no DNA, por isso DNA, porque a pentose dele é uma desoxirribose, tá? Então, o D do DNA significa desoxirribose. Ou pode ser só uma ribose, tá? Então, aquele R do RNA é de ribose, tá? Então, formando o ácido desoxirribonucleico, tá? No DNA, ou o ácido ribonucleico, no caso da ribose, do RNA. Tá? E aí a outra diferença é em relação às bases nitrogenadas. Na imagem da esquerda, vocês conseguem ver que está escrito ali ATCG, né? Amarelo, verde, azul e, sei lá, rosa, vermelho, não sei que cor tá pintando para vocês aí. Essas bases nitrogenadas, elas são específicas de DNA. No RNA, no lugar do T, nós vamos ter um U. Vocês podem ver que o A é igual no DNA e no RNA, que é a adenina, é o nome dessa base nitrogenada. O T é a timina, mas ela está presente somente no DNA. Aí a gente tem uma outra diferença para o RNA. O RNA carrega um U de uracila, tá? As outras duas bases nitrogenadas também são iguais, que é o C de citosina e o G de guanina. E uma última coisa aqui, que não à toa essas bases estão o A com o T juntinhos e o C com o G juntinhos, porque são bases complementares, elas se ligam em parzinhos, somente A com T e C com G. E no caso do RNA, seria o A com o U. Para a gente considerar um ser vivo, um ser que está vivo, ele precisa ter outras características a mais. Alguém consegue chutar para mim? Células. Célula, e essa é a principal característica de um ser vivo. Se tiver uma célula, pelo menos uma, já é considerado um ser vivo, tá? Essa célula, então, ela vai ser a menor unidade fundamental da vida, tá? E essas células podem ser de dois tipos, procarionte ou eucarionte. E aí os seres que vão possuir essa célula, eles são chamados de celulares, né? Eles podem ter uma única célula, sendo chamados de seres unicelulares, ou podem ter várias células, sendo chamados de pluricelulares. Começando pela célula procarionte, é a célula básica das bactérias, cianobactérias também. E ela tem algumas características básicas, né? E a principal delas é a ausência de núcleo. Elas não possuem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear,
tá? Então, isso faz com que elas tenham uma organização mais simples, né? Elas não vão ter esse núcleo, mas elas possuem material genético. O DNA é diferente da célula eucarionte, mas está presente, e ele vai ficar concentradinho ali no meio da célula, apesar de não ter um núcleo, ele fica organizado numa região chamada nucleoide. Esse DNA vai se concentrar no centro da célula, nessa região chamada nucleoide. E uma outra característica da célula procarionte é que ela não possui as organelas membranosas, que tanto vão estar presentes na célula eucarionte, diferenciando umas das outras por conta principalmente da função. Essa aí de baixo é uma célula de bactéria, né? Ela vai ter parede celular, uma membrana plasmática, a parede celular por fora, mais rígida, né? A membrana plasmática bem grudadinha na parede celular, mais na parte de dentro. O citoplasma, que é a parte líquida da célula. E disperso nesse citoplasma, somente DNA, tá aí como ADN, de ácido desoxirribonucleico, né? Seria a sigla em português. E os ribossomos, que são os produtores de proteínas para a célula. Embaixo nós temos aí o flagelo, né? E ela pode também ter vários cílios em volta da célula, que vão, no caso dos dois, né? Flagelo e cílio vão ajudar na locomoção. A principal característica da célula eucarionte é a presença do núcleo. Então, tem uma membrana nuclear, chamada carioteca, que separa o material genético lá dentro, do restante da célula. Tá? Então, é esse bem grandão aqui, amarelo. Então, elas já são maiores, elas já são mais complexas pelo fato de possuírem mais organelas. Cada organela vai ter uma função específica, tá? Isso que dá essa complexidade, esse maior tamanho também para elas. E o tipo de DNA. O DNA da célula procarionte era circular, né? Aqui o DNA é espiralado, forma aquela imagenzinha que eu tinha mostrado para vocês por primeiro. Tudo bem? Então, aqui a gente tem várias outras organelas, né? De fora para dentro, a gente continua tendo a membrana plasmática aqui, a gente continua tendo o citoplasma, né? Que é essa parte azul, meio arroxeada aí, e disperso nesse citoplasma, a gente tem vários tipos de organelas. E aí também o núcleo vai ter uma organização específica, composta dessa membrana nuclear, que é chamada de carioteca, o nucleoplasma, que é como se fosse um citoplasma do núcleo, por isso nucleoplasma, meio que junta as palavras, e o nucleolo, que está aqui no meio, e é como se fosse o núcleo do núcleo. As três estruturas formam a estrutura do núcleo. Excitabilidade é a questão dela perceber o ambiente e responder aos estímulos desse meio ambiente. Ainda que seja só uma resposta fisiológica e não uma resposta comportamental, digamos assim, ainda assim, se é um ser vivo, ele responde de algum jeito ao meio, tá? Por exemplo, considerando como estímulo do meio, o frio, o extremo frio, o gelo, né? E a gente pensa assim, tem muitos seres vivos que vivem nos polos, polo sul, polo norte, tem muitos tipos de seres vivos que vivem lá? Não, né? Vão sobreviver somente aqueles que estão extremamente adaptados. Essa adaptação também é uma característica, tá? Dos seres vivos, junto com a mutação e a evolução. Já volto nessa parte aqui do metabolismo, tá? Mas já que eu puxei o link da adaptação aqui, se eles se adaptam, eles estão respondendo ao estímulo do meio, que é o frio, e aí eles conseguem alterar as características genéticas ao longo do tempo, inclusive. Por isso que, por exemplo, o urso polar, aquele meio branco, ele tem a cor branca. Ele precisa ter a cor branca, porque ele está num local branco e ele é um predador. Então, ele precisa ficar camuflado no ambiente. O que foi acontecendo? Eles só se pintaram todos até ficar todo mundo branco? Não. Simples. Os que não eram brancos eram facilmente vistos pela presa deles e as presas fugiam, eles morriam de fome. Então, só sobrou quem tinha característica branca. Esse que sobrou se reproduziu e gerou filhote branco. Essas alterações genéticas foram acontecendo ao longo das gerações e gerações, né? Foram desenvolvendo novas características que desenvolveram uma vantagem para eles ficarem mais aptos para sobreviver.
tá? Esses que sobreviveram se reproduziram, deixaram descendentes, e essa seleção natural foi acontecendo para gerar o processo de evolução. Metabolismo, também está ali no comecinho da página 2 de vocês. O fato de ter um metabolismo é ter pelo menos essa uma célula funcionando independentemente das condições, certo? Funcionando independentemente. Então, para acontecer esse funcionamento daquela célula, daquele organismo, né, precisam acontecer reações químicas e para gerar energia para serem realizadas as suas funções fisiológicas. Metabolismo é um conjunto de transformações químicas que ocorrem em cada célula ou no conjunto no organismo como um todo. É um processo essencial de aproveitamento de energia que equilibra as funções fisiológicas. Reprodução. A questão é ter a capacidade reprodutiva. Seja essa reprodução sexuada ou assexuada. São duas formas, então, de reprodução. Quem faz a reprodução sexuada são seres vivos que fazem uma troca de gametas, e durante essa troca de gametas acontece uma fusão do material genético dos dois indivíduos envolvidos nessa reprodução. Não tem nada a ver com contato físico, tá? Tem a ver com célula sexual. E essa célula sexual é chamada de gameta. Gameta feminino, gameta masculino, funde, gera um zigoto. É isso que é uma reprodução sexuada. Por exemplo, peixes. O macho e a fêmea jogam seus gametas na água, fecunda na água, gera o zigoto na água. É uma reprodução sexuada, ok? E não tem nenhum contato físico. Então, só para vocês desmembrarem essas duas características, que reprodução sexuada não tem a ver com o contato físico. A reprodução assexuada, que pode acontecer por esporulação, como acontece nas briófitas, nas plantas. As gimnospermas também fazem esse tipo de reprodução também. Se vocês lembrarem de uma florzinha e no meio ela tem aquelas bolinhas amarelas, né? Se você encostar naquela bolinha amarela, seu dedo fica como se fosse com um pozinho. O que são aqueles pozinhos? O esporo daquela flor, é a célula gamética dela. As planárias, tá? É um tipo de plateuminto que faz essa fragmentação. Ela se fragmenta no meio, ela meio que corta, né? Um pedacinho vai para um lado, um pedacinho vai para o outro. Cada pedacinho forma uma planarinha diferente. Divisão binária, que acontece nas bactérias. Eu trouxe o exemplo aqui nessa imagem. Uma célula vai começar a se esticar, digamos assim, e ela forma essa dobrinha para dentro aqui, ó. Tá vendo? Essa dobrinha para dentro a gente chama de invaginação. Então, ela começa, é uma célula, ela simplesmente começa a invaginar até se destacar e formar duas celulinhas diferentes. De brotamento que acontece nos poríferos, na esponja do mar, por exemplo. A respiração. Todo ser vivo respira. Ah, professora, mas peixe não respira, ele está debaixo d'água. Claro que respira, né? Só que não é porque não é igual à nossa respiração que deixa de ser uma respiração. Até porque aqui a gente está falando de respiração celular e não de ventilação, tá? Porque não precisa ter um pulmão que nem a gente tem para fazer a respiração. Os próprios peixes que eu acabei de dar como exemplo, eles não possuem pulmão e eles respiram. Eles retiram o oxigênio da água. Então, aqui o que a gente se refere de respiração não é o inspirar e respirar, tá? Porque isso a gente chama de ventilação pulmonar. Essa respiração que está citando aí é sobre a respiração de cada célula. Então, a respiração celular. Uma forma da célula conseguir energia para ela funcionar. Tá? Então, ó, pode ver que usando o oxigênio num tipo de respiração aeróbia, ele vai decompor moléculas e vai gerar energia, uma grande quantidade de energia, por sinal. Se for um tipo de respiração anaeróbia, é o caso da fermentação. Algumas bactérias fazem isso, não usam o oxigênio, mas decompõem outros tipos de moléculas. Independente da forma, se vai usar oxigênio, é um tipo de respiração celular aeróbia. Se não usa oxigênio, é respiração celular anaeróbia. Mas nos dois casos vai gerar energia para aquela célula funcionar. Aqui embaixo eu trouxe os tipos de respiração
celular que existem, tá? A aeróbia ou anaeróbia, se usa o oxigênio ou se usa outras substâncias, tá? Quanto é como, aliás, que faz essa respiração e o quanto de energia que gera em ATP. Seguindo, nós temos a nutrição. Todo ser vivo se alimenta. Se não se alimentar, morre. Simples assim. E aqui a gente está falando de um tipo de nutrição onde ele pode fazer o próprio alimento ou não. Vamos lembrar que as plantas, elas também são seres vivos e elas são um tipo de ser vivo que produz o próprio alimento, né? A esse tipo de nutrição a gente dá o nome de autótrofa. No caso das plantas, elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. E nós temos um outro tipo de ser vivo, por exemplo, bactérias, que também produzem o próprio alimento, mas não é na presença da luz, né? Como é o caso da fotossíntese das plantas. No caso da quimiossíntese, síntese de produção, produção do quê? Do alimento, a partir de outros elementos químicos, por isso quimiossíntese. Se não produzir o próprio alimento, então é porque eles vão depender de uma fonte externa para se alimentar. E aí eles vão ter o tipo de nutrição heterótrofa, tá? Aí eles são chamados de consumidores ou decompositores. Consumidores de quê? Dos produtores primários, que são os autótrofos. Tudo bem? E decompositores de quem? Aí pode ser o decompositor que decompõe a matéria orgânica de um ser autótrofo ou de outro ser heterótrofo, ou de outro consumidor. Nós temos os 3 tipos de formas de vida. A gente tem a forma de vida latente, que vive em total baixa temperatura, né? Para isso, ela vai diminuir o seu metabolismo a quase zero, e quando chegar numa temperatura ideal, ela volta ao seu metabolismo ativo. Então, é assim: os esporos de um fungo, ele vive num local úmido. Os fungos normalmente vivem em locais úmidos. Virou um lugar completamente seco, deu uma época de seca grande, e aí ele está percebendo que ele não tem mais a umidade necessária para ele continuar vivo. Então, ele vai formar um esporo, né? Esse esporo vai manter dentro dele, como se fosse uma capa bem grossa, bem rígida, mantém dentro dele só algumas células vitais, né? Algumas células que são importantíssimas para ele continuar vivendo. Ele baixa o metabolismo dele a quase zero, só respira o necessário, só se alimenta o necessário para não morrer, né? E ele fica naquela condição esporulada até a condição do ambiente melhorar e voltar a ter uma temperatura normal para ele voltar ao seu metabolismo normal. O segundo tipo de vida é a vida oscilante, como acontece com os animais pecilotérmicos, como peixes, anfíbios e répteis, tá aí na imagenzinha, ó. Um peixinho, um sapinho e um lagarto, peixes, anfíbios e répteis representando. Eles não controlam a temperatura corporal deles, eles vão depender da temperatura do ambiente, né? Então, a temperatura do corpo deles varia conforme o ambiente, tá? E o tipo de vida contínua, que são os animais homeotérmicos, aves e mamíferos. Aqui uma calopsita, um canguruzinho, simbolizando aves e mamíferos, que possuem a temperatura corporal constante. Então, no nosso caso, independente da temperatura do ambiente, a nossa temperatura interna está sempre mais ou menos ali 36, 36,5. Os níveis de organização celular, né, de organização dos seres vivos. Eu falei para vocês, a gente começou essa conversa falando que todo ser vivo precisa ter pelo menos uma célula. Mas para existir uma célula é porque existiu um átomo que se juntou em moléculas, essas moléculas se juntaram e formaram as organelas, ou orgânulos, como está escrito aqui, e essas organelas se juntaram e formaram uma célula, tá? Então é isso que a gente vai ver, esses níveis de organização assim. A partir da célula, elas se juntam e vão formar um tecido, como por exemplo o tecido epitelial da pele. É formado de quê a nossa pele, gente? De células. Esse tecido, no caso da nossa pele, existem 3 tecidos, né? Epiderme, derme e hipoderme. Só o exemplo que eu estou usando. Então, são 3 tecidos que se juntam para formar o órgão chamado pele. A nossa pele é um órgão, tá? Esses órgãos se juntam e formam um sistema,
tá? Como aqui, por exemplo, o órgão, um osso. O sistema é o esquelético, o órgão é o coração, forma o sistema circulatório. Se o órgão for o pulmão, forma o sistema respiratório. Todos esses sistemas vão se juntando e formando um organismo, que sempre vai estar inserido numa população, seja grande ou pequena. Essa população vai fazer parte de uma comunidade e essa comunidade vai estar interagindo com as condições do ambiente. Então, vai estar formando um ecossistema, tá? Maria levantou a mão, neném? Ô, Pro, o que quer dizer população no quesito do corpo dos seres vivos? A população vai ser uma junção de organismos da mesma espécie. Se a gente estiver considerando a comunidade, a gente está relacionando o nós, seres humanos, com outros seres vivos. Por exemplo, sei lá, formiga que tem no chão, inseto que tem na parede ou voando. Tá? Então, aí é a interação dessa população, desses seres vivos, com outros seres vivos de outras espécies. E tudo isso em relação às condições do ambiente. Por exemplo, hoje está calor, está um tanto seco, né? Mas ontem de noite estava mais frio, estava mais úmido. Então, essas condições do ambiente. Quando esses seres vivos interagem com as condições do ambiente, passando calor ou passando frio, por exemplo, a gente está falando da formação de um ecossistema. Só para terminar isso aqui, preciso só dar uma introduçãozinha sobre essa teoria celular. Essas são as 4 teorias celulares. Todas as células provêm de células pré-existentes. Uma célula não dá para surgir do nada. Ela só existe a partir de outra que se reproduziu. Todas as células são semelhantes em composição química. Lembra que eu falei que precisa ter algumas organelas, que precisa ter os átomos que compõem essas organelas, que compõem as moléculas que compõem essas organelas. Então, a composição química vai ser semelhante. A maioria das reações químicas ocorre dentro das células, é isso que permite que ela tenha um metabolismo, né? E lembra que eu falei? Ter um metabolismo é característica básica de ser vivo. E o material genético é replicado e repassado aos descendentes no momento da reprodução. Tá? Por isso que uma célula não dá para surgir do nada, ela se reproduz e passa o seu material genético, a sua característica hereditária para os descendentes. Quem fez essa teoria celular? Em 1838, o botânico alemão Matthias Schleider examinou as plantas, descobriu que todas as partes dessa planta eram feitas de pequenas unidades. Em 1839, um ano depois, o fisiologista alemão Theodor Schwann concluiu que os animais também eram formados por essas pequenas unidades. Nascia, então, a teoria celular, ele chamou essas pequenas unidades de células, e Schleider e Schwann afirmaram, a partir de então, que todas as formas de vida são constituídas por células. E aí eles se juntaram, e depois outros cientistas confirmaram essa teoria, né, de que todas as formas de vida são constituídas por células, confirmaram essa teoria e acrescentaram esses elementos que estão aí na tela para vocês. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem esse link para quem vocês sabem que não estavam presentes na nossa aula. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!